Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os vícios redibitórios. Ultimamente, em virtude da pandemia, as compras pela internet aumentaram entre 70% a 80%. E muitas das vezes esse produto comprado à distância possui um vício ou um defeito. Então eu vou falar para vocês hoje dos vícios redibitórios no Código Civil e dos vícios redibitórios no CDC. Primeiro, o Código Civil traz os requisitos para a configuração dos vícios redibitórios. Mas antes disso, a gente tem que lembrar o que é que significa vícios redibitórios. Essa palavra redibir significa extinguir. Então, quando o comprador adquire um produto que apresenta um vício ou um defeito, ele pode extinguir, desfazer o negócio, desfazer o contrato, devolvendo o objeto comprado e recebendo o valor pago de volta. Quais são os requisitos que a lei traz para a configuração do vício redibitório? O primeiro é que o contrato seja comutativo, que é aquele contrato em que as obrigações estão presentes no próprio instrumento, que é o contrário do contrato aleatório. O segundo requisito é que esse vício ou esse defeito esteja presente no momento da tradição. Ou seja, quando o comprador recebeu o objeto, dentro dele já estava o vício ou o defeito. Além disso, esse vício ou defeito ele tem que tornar a coisa imprópria para uso ou lhe diminuir o valor. Então, por exemplo, quando você compra um carro, que o motor desse carro foi uma vez retificado, ou seja, o motor foi batido, e o adquirente desse veículo não sabe desse defeito, o carro torna-se impróprio para uso. Mas, por outro lado, se você compra um veículo que o ar-condicionado desse carro não funciona, nós estamos diante de um vício ou um defeito que diminui o valor da coisa. E aí nós chegamos ao segundo ponto, que são as ações edilícias. Quais são as opções para o comprador do produto com vício ou um defeito? Aí ele tem duas opções. A primeira é ingressar com ação redibitória, que é aquela ação que objetiva devolver o produto com vício ou defeito e receber o valor de volta. Nessa ação vai se extinguir totalmente o contrato. A segunda opção é a ação estimatória, também denominada de quantum minores. Nessa ação estimatória, o comprador deseja continuar com o bem, mas ele quer ser indenizado dos prejuízos que ele teve com o bem. Então, no exemplo passado, se uma pessoa adquire um veículo com um motor batido, ele pode querer devolver o veículo e receber o valor de volta. Mas se uma pessoa adquire um veículo com ar-condicionado com defeito, ele pode desejar ficar com o veículo e apenas ser indenizado do defeito do ar-condicionado. E aí o Código Civil traz no artigo 445 os prazos para decadenciais para ingressar com ação. Em regra geral, todos os prazos estão no artigo 445, mas em regra geral, em se tratando de bens móveis, o prazo é de 30 dias. E em se tratando de bens imóveis, o prazo é de 1 ano. E o Código Civil também traz uma importante diferenciação em relação à culpa. E a relação é essa. Se o vendedor agiu com culpa, ou seja, sabia que o produto estava com vício e mesmo assim vendeu, ele terá que devolver o preço recebido mais todas as perdas e danos. Então, se eu tenho um aparelho celular e esse aparelho eu já sei que ele tem um defeito e vendo, eu teria que devolver o valor do aparelho mais todas as perdas e danos que o comprador teve em virtude desse contrato. Mas se por outro lado o vendedor não sabia do vício, ele terá apenas que devolver o preço recebido mais as despesas do contrato. Essas são as regras do Código Civil, que são diferentes das regras do CDC. No primeiro ponto, o CDC já permite que os vícios tanto sejam ocultos, igual ao Código Civil, quanto que eles sejam aparentes. Então, o consumidor, no CDC,
ele pode tanto adquirir um produto que já estava com vício aparente ou com vício oculto. O que vai mudar nas relações consumeristas é o prazo para ingressar com as competentes ações decadenciais. Porque no Código Civil nós vimos que, em regra geral, o prazo é de 30 dias se for móvel e 1 ano se for imóvel. E o prazo prescricional no Código Civil é de 3 anos. E o CDC fez outra diferenciação. O CDC trouxe prazos para bens duráveis e prazos para bens não duráveis. Dentro dos bens duráveis, vai ingressar tanto móveis quanto imóveis. E esse prazo para os bens duráveis é de 90 dias. Prazo esse, como eu disse, decadencial. Já os bens não duráveis, o prazo é de 30 dias. Todos dois, 90 e 30, são decadenciais. Porque o prazo prescricional para os vícios redivitórios no CDC é de 5 anos. O que é que nós temos de importante na prática em relação aos vícios redivitórios? Primeiro, se é adquirido um produto que ainda está em garantia, ou seja, que o fabricante ou a loja disponibilizou para o consumidor um prazo de garantia e dentro desse prazo o produto apresentou um vício ou um defeito, o consumidor ele terá que se dirigir à assistência técnica para que o produto seja consertado. Se a assistência técnica não consertar o produto em 30 dias, resta para o consumidor as opções: não querer mais aquele produto e querer o dinheiro de volta, ou querer um novo produto e não mais aquele que está na assistência técnica e extrapolou os 30 dias. Primeira opção é essa. Segunda, se não for resolvido na assistência técnica, cabe ao consumidor fazer uma reclamação no PROCON. Se administrativamente, através desse órgão do Poder Executivo, não for resolvido o litígio, cabe ao consumidor ingressar com ação, tanto nos juizados especiais quanto na Justiça Comum. Se o bem adquirido for até 40 salários mínimos, ele pode ingressar com ação nos próprios juizados cíveis. Se o bem adquirido for acima de 40 salários mínimos, aí só resta a possibilidade de ingressar na Justiça Comum. E dentro dessa ação, primeiro é possível requerer uma tutela para que o fabricante e o vendedor seja obrigado a disponibilizar, através de um empréstimo, um produto semelhante a que o consumidor adquiriu enquanto durar o processo. Então, se você adquiriu um notebook e você precisa utilizar aquele notebook para seus estudos, para o seu trabalho, o fabricante é obrigado, através dessa tutela, disponibilizar um notebook semelhante àquele para você utilizar durante o processo. Esse é o entendimento dos tribunais estaduais e é o entendimento, inclusive, do STJ. Também é possível, nesses processos de vício redivitório, requerer um dano moral. E aí nós temos que analisar, em se tratando de dano moral, o dano moral nós sabemos que é aquele dano que fere um dos direitos da personalidade do consumidor, que nesse caso é o sossego. Se for comprovado que, em virtude da quantidade de vícios que apareceu no bem durante o lapso temporal da garantia, aquilo agrediu o sossego do consumidor, esse consumidor terá direito a uma indenização do dano moral. Não existe na jurisprudência a quantidade mínima nem máxima para isso, mas é possível sim requerer uma indenização por dano moral. Então são esses os requisitos, os conceitos e as regrinhas que nós temos sobre vício redivitório. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você ainda tem dúvida sobre os vícios redivitórios, deixe aqui seu comentário que eu irei, com a maior satisfação, responder.